Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos respondendo a questões de auditoria governamental das maiores bancas aí do país. Hoje eu trouxe para vocês uma questão da FGV recente de 2025, de um dos assuntos mais cobrados em provas de auditoria governamental. Vamos lá ver essa questão. O comando da questão diz o seguinte: ao realizar um trabalho de auditoria, os auditores selecionaram o objeto e os critérios, levando em consideração risco e materialidade. O resultado da mensuração do objeto, de acordo com os critérios, foi apresentado no relatório de auditoria, na forma de achados, conclusões, recomendações ou de uma opinião. Esse tipo de trabalho é denominado. Pessoal, o comando da questão está pedindo um tipo de trabalho, né? Essa questão encontra respaldo lá na NBASP 100, que é disparado a norma de auditoria governamental aplicada ao setor público aí, né? É mais cobrada em provas de concurso. E essa norma traz para a gente dois tipos de trabalho, que são os trabalhos de certificação e trabalhos de relatório direto. Então, de cara, a gente pode eliminar as demais alternativas. É, Controle externo não é, perícia não é, pareceres também não é. Ficamos em dúvida entre trabalhos de certificação e relatório direto. Vamos ver o que a NBASP 100 fala para a gente sobre esses trabalhos aí. No item 29 da NBASP 100 é apresentado o seguinte texto: existem dois tipos de trabalho. Nos trabalhos de certificação, a parte responsável é quem mensura o objeto. De acordo com critérios, apresenta a informação do objeto sobre a qual o auditor, então, obtém evidência de auditoria suficiente e apropriada para proporcionar uma base razoável para expressar uma conclusão. Já nos trabalhos de relatório direto, é o auditor quem mensura ou avalia o objeto de acordo com os critérios. O auditor seleciona o objeto e os critérios, levando em consideração risco e materialidade. O resultado da mensuração do objeto, de acordo com os critérios, é apresentado no relatório de auditoria, na forma de achados, conclusões, recomendações ou de uma opinião. A auditoria do objeto pode também proporcionar novas informações, análises ou novas perspectivas. Pessoal, então a questão trouxe basicamente a literalidade da norma. O que é que você tem que levar para fins de prova, né? Você tem que saber que nos trabalhos de certificação, quem mensura o objeto é a parte responsável. E nos trabalhos de relatório direto, quem mensura ou avalia o objeto é o auditor. Isso é o mais importante, é a chave da questão. Então vamos voltar lá na questão, né? É basicamente a literalidade, né? Ele está dizendo aqui que subentende-se aqui que o auditor mensurou o objeto, né? Uma vez que os auditores selecionaram o objeto e os critérios, levando em consideração risco e materialidade. E o final é a literalidade, né? Foi apresentado no relatório de auditoria na forma de achados, conclusões, recomendações ou de uma opinião, exatamente como está lá na NBASP. Então, nosso gabarito aqui é relatório direto, trabalho de relatório direto, aquele em que o auditor mensura ou avalia o objeto. Vamos dar mais uma aprofundada aqui nesse tipo de trabalho. Eu trouxe aqui um mapinha mental que eu fiz na época em que estudava aí para concursos. Um resuminho sobre os tipos de trabalho, né? Aqui nos trabalhos de certificação, outro ponto importante a se saber é que auditorias financeiras sempre são trabalhos de certificação, né? Quando a gente vê essas palavras como sempre, totalmente, né? A gente sempre evita marcar como gabarito, mas a norma traz essa palavra, que as auditorias financeiras sempre, em todos os casos, são trabalhos de certificação. Já os trabalhos de relatório direto, geralmente são trabalhos de relatório direto. É assim que com esse texto que a norma traz. Já as auditorias de conformidade podem ser dos dois tipos, inclusive ambos ao mesmo tempo. Trabalho de certificação e relatório direto, inclusive ao mesmo tempo. É, Outro ponto que está próximo desse assunto aí, que a gente precisa entender, né? A gente falou lá que o auditor mensura, a parte responsável mensura. Vamos entender quem é o auditor e quem é a parte responsável, né? A norma traz lá que um trabalho de auditoria tem pelo menos três partes, né? O auditor,
que é o titular da entidade fiscalizadora superior, ou a pessoa a quem ele delega a tarefa de conduzir a auditoria. Já a parte responsável, aqui embaixo, é, é quem está sendo auditado, né? Podem ser responsáveis, a parte responsável pode ser responsável pela elaboração da informação sobre o objeto, pela gestão do objeto, por atender a recomendações acerca do objeto, ou seja, quem está sendo auditado ali pelo auditor, né? Podem ser pessoas ou organizações. E ainda, pessoal, tem a outra parte, são os usuários previstos, que é para quem o auditor está elaborando o relatório, né? Pode ser ali órgãos do Poder Legislativo, é, responsáveis ali pela governança, o público em geral, né? Então é para quem aquela informação do auditor está indo, né? Então as três partes são essas: o auditor, a parte responsável e os usuários previstos. Isso aqui também é muito cobrado em prova. Então, pessoal, é isso. Eu trouxe essa questão aí, está resolvida para vocês. Em breve a gente volta aí com mais questões e mais discussão aí sobre auditoria governamental. Muito obrigado e até o próximo vídeo.